Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Elisa Robson de Águas Claras, Distrito Federal. Hoje 22 de agosto de 2022. Pessoal, vim falar com você sobre algo muito sério, que são essas declarações, esses posicionamentos que o Lula tem tido em relação à igreja, né, aos cristãos. E isso é muito importante, gente, porque veja só, nossa guerra. Tá? Algumas pessoas estão achando que é só uma guerra política, não é só uma guerra política, não. Nós estamos numa guerra em relação ao cristianismo. Isso deve ser olhado com muita atenção e muita seriedade, tá, gente? Os desdobramentos e as consequências de algumas declarações indicam o que pode acontecer no Brasil se a esquerda retornar. Então, que fique um alerta aí, que ninguém fique enganado, ok, gente? Vamos lá. Lula disse que as igrejas não podem tomar partido. Gente, presta atenção, isso é uma armadilha, tá? É muito sério e é preocupante. A igreja, ela tem que fazer o quê? O que a igreja cristã tem que fazer nesse momento em que nós estamos aí, né, com essa guerra política, declarações, perseguições, como acompanhamos agora na Nicarágua? Como que a igreja deve se posicionar? A igreja trabalha com princípios, tá? E estes princípios devem ser pregados, então, continuamente. Esse é o papel, esse é o propósito da igreja, falar sobre os princípios cristãos, tá? E deve ter certeza de que os seus membros estão entendendo quais são esses princípios cristãos e estarem cientes dos desafios que a igreja enfrenta e está prestes a enfrentar, caso a gente tenha um governo de esquerda aqui no país. Então é muito importante que se entenda isso, tá, gente? O papel da igreja, se não é defender político A, político B, mas é defender o que? Os princípios cristãos e ter a absoluta certeza de que os membros da igreja estão compreendendo a seriedade de se defender esses princípios, ok? Mostrar, tá? A igreja precisa mostrar que há movimentos que trabalham para tirar a liberdade religiosa e atacar as igrejas. Então, este é um papel muito sério da igreja cristã, mostrar, então, os ataques que estão sendo feitos ao cristianismo e à própria igreja. Isso não pode ser negligenciado, porque se for, a igreja não está cumprindo o seu papel na sociedade, ok? Vamos lá. Então, e por isso, gente, prestem atenção, se tem alguma igreja que está pregando os princípios, mas os seus membros estão prestes a votar em pessoas que não defendem a igreja, há alguma coisa de errada nessa pregação, há alguma coisa de errado nessa instrução, neste pastoreio, tá, gente? Porque se a igreja fala dos nossos princípios que nós devemos defender, mas os seus membros estão aí, podem estar inclinados a votar em alguém que é anticristão, então a mensagem está deturpada, há algo muito errado nessa pregação. Então devemos prestar bastante atenção nisso. Veja só, se tem uma igreja que prega os princípios cristãos e seus membros votam em pessoas que defendem o aborto, a ideologia de gênero na educação infantil, a liberação das drogas, então está havendo um conflito, um problema muito sério. Este é o ponto, tá, gente? Este é o ponto mais importante quando a gente fala que a igreja precisa se posicionar também em relação às perspectivas políticas. Não é que seja defender A ou B, né? Como eu falei, político X, político Y, mas defender os nossos valores, tá? E não deixar que pessoas, não dar poder para pessoas que são anticristãs, né? Abertamente anticristãs. Veja só, outra coisa importante, sempre nós tivemos movimentos que defendem o Estado como sendo Deus, o Estado controlando toda a sociedade, controlando toda a vida do cidadão. Nós sempre tivemos estes movimentos, certo? Então, estes movimentos onde o Estado se coloca como Deus da vida do cidadão, eles precisam também ser combatidos pela igreja, tá? Pelas lideranças religiosas precisam se posicionar e fincar posição em relação a este assunto, porque o Estado não é Deus, o Estado não pode ditar todas as nossas regras, inclusive as regras familiares de vida, tá? O Estado não é Deus, nós temos que nos submeter, principalmente nós cristãos, né, ao que nós entendemos como orientação bíblica para as nossas vidas. Então, quem defende o Estado como o controlador, o Deus dos cidadãos, é alguém que não pode receber nossa autorização para governar as nossas vidas, nosso país, né? De forma alguma.
O cristão tem que entender, acima de tudo, que nós estamos, principalmente neste momento, gente, numa guerra contra o cristianismo, tá? Isso tá claríssimo, tá patente não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, essa guerra, por exemplo, que nós acompanhamos agora da Nicarágua, né, com o Daniel Ortega, né, prendendo líderes cristãos, fechando igrejas, fazendo perseguição séria, né? Veja só, o Daniel Ortega, que é defendido aí por Lula, no seu estilo de governar, no seu espectro político da esquerda, é defendido por Lula. Isso é muito grave. Outro ponto importante, o único que se pronunciou em relação a essa perseguição aí da igreja na Nicarágua foi o presidente Bolsonaro, tá? Foi o único presidenciável aí que teve, né, uma reação imediata a isso tudo. Então, devemos considerar e prestar bastante atenção. Veja só, e outro aspecto, Jesus nunca falou nominalmente, né, então, de pessoas políticas e tudo mais, mas a ação dele, né, o comportamento, as reações de Jesus, ela perturbava grandemente determinadas lideranças políticas. Por quê? Porque tirava dessas lideranças o poder e colocava, então, entregava este poder para Deus. Então, por isso também que Jesus foi perseguido por essas lideranças políticas, que não aceitavam, né, que a liderança política tivesse menos poder, menos influência, ou seja, levasse as pessoas a se submeterem a Deus e não a essas lideranças. Bom, vamos lá. Agora, se você vai dar algum poder para essas lideranças anticristãs, tá, gente? Então, é alguém que não está entendendo qual é o sentido da vida cristã. Tá? Alguém que se posiciona nesse sentido, que vai dar o voto para quem é anticristão, para quem nos seus princípios é anticristão, essa pessoa não entende qual é o propósito da sua vida e da vida cristã mesmo, os nossos princípios, tá bom? Então, se um membro da igreja, tá, gente, vai votar em alguém que quer destruir as igrejas, então há algo muito preocupante nas pregações que estão sendo feitas, ok? Nós precisamos de uma orientação correta para os membros, para as ovelhas, os pastores precisam dar a orientação correta. E a orientação não é essa, repito, de dizer, votem em fulano A, votem em fulano B. Não é isso, mas trabalhar os nossos princípios e mostrar quem está aí indo contra os nossos princípios cristãos e a nossa igreja. Tá bom, gente? Porque depois daí não adianta, né, chorar aí né, porque igrejas estão sendo fechadas. Então nós temos que tomar uma atitude muito consciente hoje, neste momento, tá? Agora é a hora de nós conscientizarmos as pessoas em relação a este voto, em relação aos nossos valores, em relação aos nossos princípios, tá bom, gente? Agora é o momento. Eu vou deixar aqui, então, esse é o meu recado de hoje. E este é um assunto muito sério, espero que vocês compartilhem e que mais pessoas, né, não se deixem enganar aí por certas retóricas, né, que na verdade são uma armadilha, como essa própria do Lula, que simplesmente falou, a igreja não pode tomar partido. Não é simples assim, tá, gente? Tem algo assim a se pensar, a se refletir sobre o papel da igreja neste momento. A nossa luta, repito, que nós estamos enfrentando em relação ao cristianismo, é muito sério, tá bom, gente? Eu sou Elisa Robson, aqui de Águas Claras, Distrito Federal, candidata a deputada federal aqui, apoiadora do nosso presidente Bolsonaro. Meu número é 1022 e eu conto com o apoio de vocês nessa eleição, com o voto de vocês, especialmente para quem aqui é do Distrito Federal. Tá bom, gente? Deus abençoe cada um de vocês.